presente Deus nos dá, a chance de sermos melhor, nova história a começar. Sou artista, sou do mundo, o que eu peço é respeito, igualdade ou diferenças, ir e vir é meu direito. Toque aquece o coração, pra inclusão, um novo olhar, é amor de toda cor, Sarau Paulistano está no ar. Olá, aqui é o programa Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura. Vocês devem estar estranhando a Beth Lima, ela está em campanha para vereadora, portanto ela não pode continuar apresentando aos domingos na TV Guarulhos. Estou aqui e vou ficar com vocês até que ela retorne. Então é um prazer conversar com vocês. Eu sou Lília Schiavo e hoje eu vou receber uma pessoa, um amigo muito especial, porque nós falamos Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura, e é uma das pessoas que eu conheço que mais entende sobre inclusão. Nós vamos receber hoje Márcio Dupont, ele é designer, pioneiro em design universal no Brasil, consultor em inovação, sustentabilidade, inclusão e impacto social. Oi, Márcio, tudo bom? Oi, Lilian, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do Sarau Paulistano, né? Que é um programa já muito conhecido, muito famoso para quem trabalha nessa área de inclusão, seja design ou não, né? A inclusão é pertinente a todas as áreas. E fico à disposição aqui para a gente conversar sobre o tema de design universal. Se você quer começar com algumas perguntas. Márcio, eu queria que você explicasse para o público o que é design universal. Olha, design universal ele é um termo que depende muito do país onde ele é mencionado. Para alguns países como a Europa, Estados Unidos, é design inclusivo ou design universal. Mas, basicamente, design universal é quando aquele projeto de design físico, né, de um produto, especificamente, ele é pensado para todo tipo de usuários, desde uma criança até uma pessoa maior de idade. Um exemplo muito claro disso é, por exemplo, como seriam os frascos de geleia, certo? Que uma criança, um adolescente, uma pessoa de idade podem abrir sem problemas, utensílios de cozinha. Essa seria a ideia do design universal, abarcar o maior número possível e viável de usuários. Não projetando só para um tipo de usuário, né? E dentro desse pensamento também entra o design inclusivo, onde se projeta para pessoas com algum tipo de deficiência, seja física, cognitiva, né? Para suas atividades cotidianas, em casa, para aspectos de mobilidade urbana, para aspectos do lugar de trabalho, né? Então, basicamente, o papel do design universal é esse, permitir que o maior número de pessoas, através desse design, possam exercer a sua plenitude pessoal e profissional, basicamente. Márcio, eu vou ter que perguntar, porque você sabe que eu gosto dessa história, que você conte para nós como começou a sua trajetória com o design universal. A bicicleta. Olha, essa é uma história... Não, mas essa história é bem interessante, porque eu entrei para estudar design por outros motivos. Eu sempre fui fanático de efeitos especiais no cinema, né? E a minha ideia para estudar design era acabar o curso no México. Eu estudei desenho industrial no México, na UAM Azcapotzalco. A ideia era acabar o curso e ir para os Estados Unidos trabalhar no cinema, fazendo efeitos especiais. E no meio do curso eu tomei uma matéria chamada Design para a Saúde, onde o meu projeto foi design de uma cadeira de rodas para crianças deficientes. Então, Lilian, eu acho que nesse momento eu fui um pouco ingênuo, né?
E falei, tá bom, eu vou projetar uma cadeira de rodas para crianças deficientes. E eu fui numa associação, e chegando lá, eu descobri que eles faziam as cadeiras de rodas uma por uma, de madeira, com martelo e prego, chocado com isso. E pouco a pouco eu fui entrando no mundo das pessoas com deficiência. E esse projeto, ele mudou minha vida. Eu percebi o poder e o valor do design. E a partir desse projeto eu decidi mudar a minha prática profissional e me dedicar 24 horas ao design universal. Porque nesse momento eu percebi que o design tem um valor enorme para pessoas com deficiência. O design traz qualidade de vida, o design traz dignidade, o design traz independência profissional, econômica, dependendo do tipo de deficiência, claro. E esse é o papel real do design, trazer maior qualidade de vida e dignidade às pessoas com deficiência. Então, a partir desse momento, eu comecei a entrar nesse mundo que eu não conhecia, porque geralmente quem trabalha com pessoas com deficiência é porque tem algum parente, algum familiar com deficiência na família, ou algum parente relativamente próximo com algum tipo de deficiência. Então, não era meu caso. E mudou minha vida. Essa cadeira de rodas para crianças mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva do design. E acredito que design universal, ele é uma coisa muito bela, porque você trabalha com pessoas com deficiência, você muda a vida delas através de um design, através de um projeto, de um produto físico, digital, um serviço. Mas, ao mesmo tempo, Lilian, é um campo de trabalho emocionalmente impactante. Muito. Porque você vai lidar com... É muito impactante. É muito impactante de uma maneira positiva. Você vai lidar com pessoas com deficiência. Você entra em outro universo. Você tem que... A projetar para pessoas com deficiência, você tem que se tornar um especialista naquela deficiência, trabalhar com médicos, enfermeiras, fazer videogravações. Então, é outro mundo. E exercer empatia, né? Exercer empatia no mais alto grau. Você se coloca no lugar do outro para conseguir entender qual é o problema que você vai resolver através do design, né? Exatamente. Você tem que ter um grau de empatia muito alto e vale a pena porque, principalmente com crianças com algum tipo de deficiência, você vê a alegria delas, você vê o rosto delas transformado. A gente vê, quantos casos a gente vê na internet com as crianças recebendo aquelas próteses de braço, de perna, impressas em impressão 3D, né? E a alegria delas recebendo esse braço novo, essa perna nova, através de um projeto de design e engenharia também, né? Então é muito gratificante e eu acho que é um campo que todos os designers deviam conhecer. Eles não são obrigados a trabalhar nessa área, né? Mas eu falo muito para os estudantes de design. Olha, escolha a área de design que você quer por conhecimento e não por ignorância. Isso quer dizer o quê? O designer pode fazer modas, pode fazer design de móveis, design de carros, mas tendo plena consciência que existe design universal e outras áreas do design que ele não escolheu porque ele não sente nenhuma atração por essa área, né?
mas que não trabalhe na área dele por ignorância, por não saber que existem outras áreas de design. Mas tem alguns exemplos que eu sempre falo, por exemplo, que é a tesoura, o abridor de lata para o canhoto, né, que é design inclusivo também. Eu gostaria que você pensasse e falasse para as pessoas, porque às vezes elas não têm noção da importância dos produtos que são voltados, né, para incluir qualquer tipo de deficiência, né? As pessoas, elas têm essa ideia errada que a deficiência ela é congênita, de nascimento, quando, na verdade, o maior número de pessoas com deficiência é por deficiência adquirida durante a vida, que são acidentes de trabalho vão em primeiro lugar, acidentes de trânsito, violência urbana, bala perdida. Infelizmente, a deficiência adquirida ela pode acontecer de um dia para o outro para qualquer pessoa, né? E então as pessoas têm essa ideia errada de que a deficiência é congênita e eu nasci normal, então eu vou ficar assim. Serei normal toda a vida, né? E sabemos que não é assim. E, por exemplo, também tem essa ideia equivocada que a deficiência, uma pessoa com deficiência é alguém que está numa cadeira de rodas. Por exemplo, eu uso óculos de grau, então eu tenho uma deficiência visual. Uma pessoa que esteja com a perna engessada, naquele momento ela está passando por uma deficiência física. Uma mulher grávida de 9 meses que está carregando bolsas de supermercado e a chave da casa está no fundo da bolsa, ela, naquele momento exato, ela está passando por uma situação de deficiência física. Então, a deficiência ela é mais comum do que a gente percebe ela, né? E existem muitos exemplos de design universal, não precisam ser de alta tecnologia. Às vezes as pessoas acham que design universal é só de alta tecnologia, mas, por exemplo, eu vi algumas propostas de design universal na palestra que dei para você na OBME, e tinha uma proposta bem interessante, que era uma mesa, era uma mesa de madeira, mas era uma mesa bengala. Não sei se você lembra. Então a pessoa ela usava essa bengala, e essa bengala era uma pequena mesa ao mesmo tempo para ela poder ter algumas coisas sobre essa mesa, né? Por exemplo, em outros países da Europa, o botão para chamar o elevador ele está no chão, para as pessoas com cadeiras de rodas poderem ativar o elevador, né? Então, o design universal ele está presente na nossa vida, principalmente em utensílios de cozinha, utensílios domésticos. Não precisa ser de alta tecnologia, porque eu acredito, Lilian, que o design universal ele é bom senso. Antes que tudo, ele é bom senso, né? Então, a famosa tesoura para canhotos, que outros exemplos? Temos outros exemplos de tecnologia. Agora, né? Márcio, por exemplo, porque o Brasil está se tornando um país com muitos idosos, né? 60 a mais. Eu tenho visto projetos exatamente. De casa totalmente voltados, então, à altura da mesa, sem quinas. Então, isso que você falou é muito verdade. Não imagine que, para ser inclusivo, você tenha que ter nascido com algum tipo de PCD, não é? Todos nós realmente passamos ou passaremos, né, por algum momento onde momentaneamente ou vamos ficar sempre precisando de objetos, de móveis, de casas com design universal, né? Isso tem que fazer parte da nossa vida para melhorar a qualidade, né, do dia a dia. Qualidade de vida, exatamente, e o que você menciona, Lília, é interessante, porque quando a gente pensa em design acessível, as pessoas pensam na rampa para subir, né? A rampa nos estabelecimentos comerciais e no elevador para cadeira de rodas, né? E elas pensam nisso, mas o que você mencionou é interessante. Tem vários exemplos do mundo
onde a dona da casa, os donos da casa são cadeirantes, e a casa está totalmente adaptada à necessidade deles. Então, isso é design universal, junto com arquitetura e junto com engenharia também, mas basicamente o papel do design universal é facilitar esse acesso e essa dinâmica da vida pessoal e profissional, sem limitação alguma, né? Eu sempre menciono que o design tem um papel educador, né? Então, a partir do momento que a gente, como designer, está projetando produtos e serviços universais, estamos educando, reeducando as pessoas. Porque a partir do momento que elas começam a usar, mesmo que elas não sejam pessoas com deficiência, no momento que elas começam a usar esses produtos ou serviços de design universal, elas começam a mudar sua percepção, seus paradigmas mentais, elas começam a pensar no outro. Márcio, você sabe o que eu lembro de você? Falando sobre as embalagens, por exemplo, o tamanho das letras, né, para ser visível. Toda vez que eu vejo embalagens que mudam e colocam as letras maiores, eu lembro de você. E também quando fala né, de geladeiras que ficam com tudo mais baixo, né, que começa a usar desde o chão. Por quê? Porque às vezes é difícil para uma pessoa mais idosa conseguir acessar um local muito mais alto, então você vê os eletrodomésticos sendo mudados, né, no design para facilitar a vida. Toda vez que eu vejo isso, eu lembro de você, Márcio. Eu sempre penso, isso é design universal. É verdade, é verdade. É verdade, esse ponto que você toca é importante, as embalagens, né, a tipografia, o tamanho das letras, as cores. Um problema que as pessoas de idade enfrentam bastante é com os remédios, né, com as embalagens de remédios, com as bulas de remédio. Então, todas as letras são pequenas, todas as cores são iguais, todos os formatos são iguais. É um perigo isso. É um perigo. Se a gente pesquisar esse tema, existe um grande número de pessoas com idade que vão para o hospital porque elas tomam o remédio errado na quantidade errada. Elas não conseguem ler, não conseguem diferenciar, e isso é um problema de design. Então, eu às vezes mencionava, olha, o design ruim pode matar uma pessoa. Parece exagero, mas não é não. Principalmente nessa área da saúde, né? Não, e com crianças também, né, Márcio? Porque dependendo da embalagem que você fizer, inadequada para o produto, ela vai achar que um detergente é um refrigerante. E ela pode ingerir um produto de limpeza achando, né? Ou uma bala, achando que é uma bala e é alguma outra coisa. É muito importante o design. Exatamente. O design tem um papel importante nisso, principalmente com as crianças, mas principalmente com os idosos, porque nos hospitais, por exemplo, na aplicação de remédios, na aplicação de soros e outros elementos, se as embalagens são iguais, as cores das embalagens são iguais, e a enfermeira está trabalhando no turno de 24 horas, 40 horas, ela tem que injetar alguma coisa às 4 da manhã, e ela está cansada, está estressada, está distraída, e ela abre um armário e todas as embalagens de soro, de líquido são aparentemente similares, é muito fácil ela se confundir, né? E já aconteceu, né, Márcio? Já aconteceu de pessoas falecerem, porque eu acho que eu lembro que era diabética, e aí ministraram uma solução glicosada, que era exatamente igualzinha ao soro fisiológico. Então, a enfermeira, às vezes, nesse acúmulo de trabalho, ela vai automaticamente, pega o frasco e acabou ocasionando a morte. Exatamente. Né? Muito sério isso. Se foi trocado o design ou continua igual? Não, continua igual. Geralmente aqui continua igual.
é uma solução relativamente barata, que é mudar a cor da embalagem, ou mudar o design gráfico da embalagem, a forma, a cor da embalagem, né? Então, por exemplo, se a empresa não quer gastar na embalagem, ela muda a etiqueta, ela pode mudar a etiqueta. Então, o design universal ele é importante porque a população do mundo está envelhecendo, né? Países como o Japão, por exemplo, Ásia, e esse design universal não é só para, finalmente, não é só para as pessoas com deficiência, é para todo cidadão que em algum momento, como você mencionou, ele vai ter uma deficiência física ou visual temporária, né? E vai precisar de produtos ou serviços que ajudem ele nessa etapa da sua vida, né? E o design universal ele tá sendo muito conhecido ultimamente pelo design digital, né? Pelo design, vamos dizer assim, design inclusivo digital, né? Onde tem várias startups, como a famosa HandTalk, que é brasileira, né? Então, o conceito de design universal, design inclusivo, ele está se espalhando muito pelo mundo, pelo Brasil, por essa parte digital. Mas o digital não resolve tudo, né, para o mundo físico. Porque o mundo é feito de gente, né? A gente não pode esquecer isso, né? O mundo é feito de seres humanos, né? Por mais que a tecnologia auxilie, na verdade, nós estamos falando de pessoas, né, com necessidades diferentes umas das outras, né? E isso só outro ser humano para entender. Nenhuma máquina consegue entender todo mundo. Não, nenhuma máquina consegue entender, e eu não acho que a inteligência artificial vai resolver tudo, né? Porque o ser humano ele é perfeito, então design universal ele tem esse papel de apoio às atividades pessoais e profissionais da pessoa, né? E como você diz, somos seres humanos, né? Apesar de toda a tecnologia e avatares, ainda somos seres físicos humanos. E o design universal é isso, é atender o ser humano. O papel do design em geral, no meu ver, né? No meu ver, é trazer qualidade de vida e dignidade ao ser humano. Nós estamos quase acabando com o nosso tempo, mas aí, antes de acabar, eu queria que você deixasse disponível como que as pessoas fazem para depois continuar conversando com você. Porque eu tenho certeza que todo esse assunto de design universal deve estar, assim, um monte de pessoas querendo saber mais sobre o assunto, então gostaria que você deixasse aqui contatos. Eu posso deixar... Instagram, LinkedIn... Instagram, boa ideia, né? Boa ideia. No meu LinkedIn, eu estou como Márcio Dupont. Márcio Dupont, e eu vou te enviar aqui pelo chat aqui o Instagram. Então, pelo LinkedIn, eu estou como Márcio Dupont. E pelo Instagram, eu estou como Dupont Design for All. Então, não sei se você quer que eu te mande o LinkedIn. Pode mandar, mas eu quero te agradecer muito por você participar e trazer seu conhecimento, e eu gostaria que você deixasse uma última mensagem, assim, para as pessoas. Olha, minha mensagem é sempre para os designers, né? Sempre para os designers. Então, o que eu falo é o seguinte, estamos vivendo um novo mundo, estamos começando a construção de um novo mundo, e o designer, seja produto, gráfico, digital, ele tem uma grande responsabilidade ética na construção desse novo mundo. Mas para a pessoa que é designer no mundo, acho que é um grande desafio, mas é uma grande oportunidade única
na história da humanidade, porque se juntaram várias coisas, né, Lilian? Se juntou essa pandemia, se juntaram novas exigências, a gente começa a ver o nascimento das novas tecnologias agora, inteligência artificial, robótica, impressão 3D, design com biologia, biodesign, design gerado por computador. Então a gente está no começo de tudo agora. Então daqui a 50 anos a gente vai poder ver o que deu certo, o que deu errado, e se as coisas funcionaram como a gente achou que ia funcionar ou não. Né? Então acho que é um grande privilégio agora estar nesse momento histórico da humanidade, apesar da pandemia. Com certeza. Vejo assim o assunto. Então, que todos nós possamos construir um mundo melhor, com mais inclusão, não é? Com design universal, que todos nós possamos ter empatia. Design universal, né? Exatamente. E entender as necessidades dos outros. Gente, super obrigada. Exatamente, esse é o programa Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura, veiculado pela TV Guarulhos. Deixo aqui meu super agradecimento ao Márcio. Obrigada a todos que estão assistindo. Eu te agradeço. E até a próxima semana. Cada dia que amanhece, um presente Deus nos dá. Chance de sermos melhor, nova história a começar. Sou artista, sou do mundo. O que eu peço é respeito, igualdade ou diferenças. Ir e vir é meu direito. Sol que aquece o coração,